imenso prazer estar aqui com vocês hoje, fazer essa tarefa. E eu tenho vários convites, né? E o primeiro deles como a Irene já me falou, falar um pouquinho, assim, eu sou psicóloga, já tem um tempo já sou formada, mais de 10 anos, e exerço atualmente uma profissão que é a melhor de todas nesse momento, que eu posso dizer. Sou mãe, tenho 3 crianças, e se elas viessem aqui hoje poderiam ilustrar muito bem, né, o que eu vim falar. Mas o ambiente da criança não é esse, sentadinho, não é nada disso. Bom, então, para a gente começar, como eu falei, é um convite. Então, eu espero que vocês estejam abertos, tranquilos, estejam relaxados. Às vezes minha voz vai ficar um pouquinho trêmula, que é natural, né? Que esse é um momento novo. Quando a gente é criança, não tem nada disso. A criança vai e faz. A gente fica com aquelas ideias de expectativas, né? O produto final, mas vocês entendem, né? Como as crianças aprendem. Bom, então, para falar sobre o tema, aí eu pensei em trazer algumas definições. Primeiro, o que é criança? Fazer uma breve retrospectiva, né, histórica sobre a infância. O que é inteligência? Condições para a aprendizagem e teorias sobre a aprendizagem. Então vamos lá, criança. O que é termo criança? Criança, do latim, criantia, né? Do latim, né? Substantivo feminino, ser humano de pouca idade, menino ou menina, que é pessoa ingênua, infantil, que já é uma conotação, né, de uma pessoa maior. Uma criança não entende o que é isso, mas nós entendemos já, né? Idade, né? Para a lei, a criança, considerada criança de 0 a 12 anos incompletos. Crianças para a área da saúde de 0 a 10 anos. Então, assim, uma breve retrospectiva histórica sobre a infância. Antigamente, né, em tempos da escravidão, antes disso, Idade Média, tudo, era um alto índice de mortalidade infantil. É uma coisa que hoje para a gente é tão difícil entender, mas criança não era nem alimentada pela própria mãe. A criança, a mãe paria a criança, ela nem via a criança, dava para uma ama de leite. A ama que cuidava, ela nem via a criança, muitas vezes não sabia nem o sexo. Se morria, se vivia, não fazia diferença. Crianças de famílias pobres começavam a trabalhar muito cedo. Então, ela tinha lá pouca idade, criança pequenininha mesmo, ela estava trabalhando, se era de família pobre, né? As crianças de famílias mais abastadas, os meninos, eles estudavam, né? Aí, a partir dos 7 anos, eles eram retirados da família e eram encaminhados para estudar. As meninas não. As meninas ficavam porque a função de mulher não era estudar. Essa é uma visão antiga. E as crianças eram percebidas como adultos em miniatura. E não havia percepção da transição entre infância e fase adulta. Então, assim, era criança, você não tinha adolescência e já passava direto para a fase adulta. Alguém aqui, assim, as pessoas que têm avó, contam as histórias, bisavós, né, que meninas de 12 anos casavam, né? Então, estava pronta, podia casar, menstruou, podia casar. Era uma visão antiga. A infância, visão antiga, né? A criança vista como miniaturas do adulto. Até achei essa imagem aí, que as crianças se vestiam como tal e se esperava que elas agissem como tal. Não era criança, era um adulto em miniatura. Então, ele tinha que agir como tal. Aí, uma visão moderna, né? Assim, ela é mais atual, de 1990, que surgiu o ECA, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, que veio estabelecer algumas normas de proteção, de uma legislação para proteger a infância, né? E as crianças passam a ser... É claro que isso é um longo estudo, mas hoje já está mais estabelecido. Criança percebida como cidadão de direito e com especificidades, que elas são diferentes. Criança não é igual a adulto. Bom, um termo interessante para a gente pensar, o que é inteligência? Em termos gerais,
um conceito mais moderno de inteligência, o que é? Capacidade de resolver problemas ou de criar produtos valorizados dentro de um ou mais cenários culturais. Que o contexto de inteligência, ele tem que ser contextualizado. O que é inteligência para nós aqui é diferente do que é inteligência na China, no Japão, no Oriente, né? Então tem que ser contextualizado. Condições facilitadoras para a aprendizagem. A primeira coisa que tem que existir é um tripé. Tem que ter alguém para aprender, uma coisa para ensinar, uma pessoa para aprender, uma pessoa para ensinar e uma coisa para ser ensinada. E isso tem que ter ligação. Elas têm que ter elo. Se não tiver elo entre essas três coisas, não acontece uma aprendizagem. A pessoa não aprende. Então tem que ter empatia entre o aprendiz, o tema abordado e a metodologia empregada. Como aquilo é feito. Aí eu trouxe isso aqui, por exemplo, que aqui tem lá uma professora no fundo, tem as crianças e tem um conteúdo ali. Elas estão aprendendo sobre a natureza, sobre plantas. E parece que a menininha está gostando, né? Aí os estilos de aprendizagem. O que eu trouxe é muito autoexplicativo. Os estilos de aprendizagem, como que nós aprendemos? Desde pequenininho até o adulto. Existem vários estilos. O visual, como que uma pessoa visual ela aprende? Usando a visão. A sua preferência é usando fotos, imagens e compreensão espacial. Então, uma pessoa que é visual, ela precisa disso para aprender uma informação com mais facilidade. O que é musical e auditivo? A preferência usando sons e música. O verbal, ele tem uma preferência por brincar com palavras, tanto na fala e na escrita. O físico e tato, né? Usar as mãos, movimentando o corpo e os sentidos do tato. Lógico-matemática, sua preferência é usar lógica, raciocínio e sistemas. O social, que é um que a gente vê muito, né, na casa espírita, né, que a gente trabalha o social. Sua preferência é ensinar em grupos ou com outras pessoas. E o individual, aquele que gosta de aprender as coisas sozinho. Vai lá pro cantinho e aprende. Aí para vocês pensarem um pouquinho, qual que é o seu estilo? Cada um pensa no seu. Porque isso é importante, porque a gente tem a tendência de mostrar para o outro como eu aprendo. Mas será que o outro também aprende como eu aprendo? Nem sempre. Aí para dar assim uma sintetizada, a gente pode sintetizar mesmo, né? Resumir os estilos de aprendizagem entre visual, pode passar, amigos, auditivo e sinestésico. O visual, aquele que eu já falei que aprende através da visão, ele usa a visão, tudo que é visual. Por exemplo, essa sala, ela está com muitos estímulos visuais. Criança gosta muito disso, né? E nós também. É claro que os adultos, em determinada situação, têm a poluição visual, né? Mas a gente também tem que avaliar isso. O auditivo é aquele que usa a audição. Se beneficia lendo um texto em voz alta, ouvindo uma história gravada, participando de uma discussão, tudo que envolva o ouvir. O sinestésico aprende melhor através de uma abordagem mão na massa. Sinestésico é o que usa o corpo. Então ele tem que fazer. E criança é assim. Como que a gente identifica, por exemplo, uma criança na evangelização ou em casa? Porque isso aqui, gente, não é só na evangelização, isso é para a nossa vida. Porque quem não tem filho, um dia vai ter. Ou não tem filho, mas tem sobrinho, tem primo, tem sempre uma criança na família. É raro isso não ter, né? Ou já é avó, é tia, tem contato com criança, e todo o contato de um adulto com a criança, ele sempre aprende alguma coisa. Que possamos ensinar coisas boas, então, para as crianças que temos contato. Então, vamos lá, estilos de aprendizagem. Como que a gente identifica uma criança que é visual? Geralmente a criança visual, ela senta na frente. Está na sala, é a que senta lá pertinho, que ela tem que ver tudo. Ela senta lá pertinho. Senta na frente, ela fecha os olhos para lembrar de alguma coisa. Ela se beneficia das cores, ilustrações. Tudo que ela está vendo, tudo que ela está aprendendo, ela tem que ver. Uma criança ou um adulto, né, que é auditivo,
Eles leem ou falam em voz alta para recordar. Ele está vendo, eu quero aprender isso aqui, como que é mesmo? Ele vai ler e se ouvir. Sentam onde conseguem ouvir melhor. Às vezes, nossa, vou sentar aqui pertinho, será que tem problema de audição? Pode ser investigado. Mas não, é porque ela tem que ouvir bem de pertinho, para ela memorizar. Preferem falar do que escrever. Sabe aquelas crianças tagarelas? E discutir com colegas o seu aprendizado. Nossa, eu aprendi isso, isso e isso. Tem que falar. Ela fala para se ouvir. Porque a gente que fala muito é para a gente se ouvir também, né? O sinestésico, aprendem melhor tocando. É o famoso mineiro, né? Que quem é mineiro sabe. A gente fala, deixa eu ver, o que a gente faz? Pega. Somos muito sinestésicos. Precisam ser ativos, fazer pausas mais frequentes e utilizam as mãos e gesticulam quando falam. Então, são formas, é claro que isso, gente, é um resumo, né? Então, assim, para sintetizar, são coisas que você vê para a criança no primeiro momento, já é perceptível. Como as crianças aprendem? O perfil de aprendizagem da criança é esse, é corporal sinestésico. Se uma criança, mesmo uma criança deficiente, ela é corporal sinestésico. Por que eu estou falando deficiente? Porque a criança deficiente ela tem as limitações, sejam elas de qualquer tipo. Até crianças que não são consideradas especiais têm algumas limitações também. Mas a criança aprende tocando. Ela é corporal sinestésica, ela usa o corpo, todos os sentidos para aprender qualquer coisa, gente, qualquer coisa que for ensinar. Esse é o perfil de aprendizagem de uma criança. Elas aprendem melhor movimentando-se e participando na aprendizagem. Acho que essa parte aqui é a melhor, participando. Porque adulto é assim, eu vou fazer a apresentação, vou fazer a melhor apresentação do mundo, vai ser um resultado ótimo. A criança não pensa no resultado, ela pensa como é feito. Quem já fez bolo com criança? Fez qualquer coisa com criança, de apertar, ela não está interessada se vai ficar bonito. Eu fiz um pão de queijo esses dias, aí meus filhos, cada um, até o pequenininho, fez. Ficou bonito, daquele jeito. Para um adulto ficou feio, mas para eles acharam o máximo. Minha filha fez um coração, meu filho fez a letra C do nome dele, que ele chama César, e o pequenininho fez a bolinha. Então, assim, ficou bonito? Não, mas para eles o que vale é a participação. E para mim era assim, ficou gostoso. Para mim tinha que ficar bonito, o meu que eu fiz. Mas é isso, participando da aprendizagem. Gostam de trocas, de representar e utilizar métodos manipulativos. Acaba que fica muito repetitivo, mas é isso, é fazer. Lembram-se melhor do que foi feito e lembram-se menos do que foi somente dito ou observado. Então eles precisam acompanhar todo o processo. Eu estou falando de uma forma ampla, porque eu não estou focando só na evangelização, em todas as situações. Como a gente pode auxiliar? A gente vai montar um material. O que a gente tem que fazer? Integrar o movimento em todas as áreas do currículo. Tem que mexer. Não pode chegar lá, nós vamos fazer uma reunião lá na minha casa. Gente, eu uso muito exemplo, porque assim, eu tenho as 3 faixas que eu estou falando aqui. Só não tem adolescente ainda, mas a quase adolescente eu tenho. Então, assim, nós vamos fazer uma reunião. A gente sentou na mesa, a mais velha sentou. O pequenininho não queria ficar, nem o outro. Ficou lendo gibi, ficou se jogando no chão. Aí que eu fiz, então vamos fazer outra coisa? Vamos fazer um encontro. Sentou todo mundo no chão. O pequenininho achou o máximo. O do meio, nossa, sentou no chão também. É claro que a atenção é menor, mas eu consegui falar, pelo menos 1 minuto com eles. Então, tem que ter movimento. Usar adanços, jogos, as técnicas manipulativas para ensinar e aprender. Fazer mudanças na sala em intervalos frequentes. Aqui eu estou usando sala pensando no ambiente da evangelização. Mas em casa também a gente pode fazer isso. Tornar a nossa casa, o ambiente que a gente tem uma criança, de uma maneira mais inusitada, que traga surpresas para a criança. E fazer intervalos frequentes. Nem adulto aguenta ficar o tempo todo lá fazendo a mesma coisa, ou sentado, ou em pé, ou deitado. Tem que movimentar, mudar de posição, muda até a energia.
empregar modelos, máquinas, artesanato, algo que seja visual, que a criança possa pegar. E também assim, se levar alguma coisa para a criança, gente, eu não deixo eu falar nisso, ó, aqui. O universo da criança é isso. É pegar, é ver. Tem uma criança aqui, ela corria aqui, mas o adulto não faz isso. O adulto não pega. Mas eu vou deixar aqui, depois a gente vai olhando. Então a criança tem que fazer isso, ó. Olha, é assim que faz, e mostrar, e fazer junto com ela. Usar o corpo para se concentrar e relaxar. Porque a gente cresce e esquece que o corpo está junto com a mente. E a gente esquece, porque vocês se sentiram como depois que fizeram a visualização e ouviram a música e dançaram? Vocês sentiram o corpo? Provavelmente antes vocês não estavam nem lembrando. A gente só lembra quando adoece, porque está doendo. Você nem lembra que está um dente aqui, só lembra quando está doente. Então sempre isso, usar o corpo para concentrar e relaxar. Fazer viagens. Como que eu vou fazer uma viagem com a criança no centro? É o mental. A nossa aquarela lá mostrou. A criança, por mais que ela não consiga, em determinadas idades, eu vou falar adiante, ela não consegue visualizar como nós conseguimos, ainda que ela é muito concreta, mas ela consegue sim imaginar. Se você mostrar um livro, se você mostrar um desenho, se pedir para ela fazer um desenho de um desejo dela, ela consegue fazer essas viagens. Se puder viajar fisicamente é bom também, levar, nem que seja do bairro para o outro bairro, isso para a criança é uma viagem, né? Utilizar a dramatização, as trocas de papéis. Sempre, que os teatrinhos, é fantástico, gente, usar teatro em tudo. Então vamos lá, mais algumas dicas. Mesclar a forma de exposição do material. Você vai falar sobre um conteúdo. Você pode falar, você pode cantar aquele conteúdo, você pode manipular, levar massinha para o mesmo conteúdo, assim, para que todas as crianças que aprendem de vários estilos de aprendizagem, que ela possa aprender aquela informação. Porque às vezes uma criança visual, se você levar só esse recurso, ela vai aprender. E a outra que tem que pegar? Ela não pegou nada, então ela vai ter mais dificuldade de lembrar aquele conteúdo. Dá instruções claras, tem expectativas realistas e torne o aprendizado divertido. Que às vezes a gente fala, monta aquela aula ou aquela apresentação e a criança não entendeu nada. Então tem que ser realista, tem que não ter expectativa. Um grande problema nossos enquanto seres humanos é que nós criamos expectativas sobre as coisas e as pessoas. Por isso que a gente sofre. Se a gente não espera, o que acontece é aquilo mesmo. E tornar divertido, viu, gente? A aula de evangelização ou contato com criança tem que ser bom, divertido e legal, senão elas não ficam. Utilização combinada de estratégias de ensino que estimule mais de um estilo de aprendizagem, como eu falei acima. Lembrar que uma criança pensa, age e sente de forma peculiar e diferente do adulto, considerando a teoria de Piaget, que eu vou falar há pouco, e utilizar a teoria das inteligências múltiplas. Eu trouxe esse aqui para ilustrar Confúcio, né, que é um pensador e filósofo chinês, para ilustrar como principalmente as crianças aprendem. Eu ouço, eu esqueço. Eu vejo, eu lembro. Eu faço, eu aprendo. Então, é isso. Criança é desse jeito. Nós adultos, nós desenvolvemos outras estratégias, mas a criança, principalmente a criança, é assim, ela tem que fazer. Quem é da área da educação, claro que sabe que tem que falar de Piaget, não tem jeito. Tem outros, muitos outros, mas o que eu acho que é mais categórico é ele nesse sentido de falar de idade. Que ele fala sobre a epistemologia genética e a teoria psicogenética. E pode falar, pode passar. Howard Gardner, que fala da teoria das inteligências múltiplas. Talvez é uma coisa nova para muitas pessoas, mas outras já viram também falar. Que eu escolhi falar sobre esses dois, porque ele dá é uma abrangência maior mesmo de ação. Então vamos lá, quem é da área da educação talvez não tenha novidade, mas para quem não é, tem novidades aí, ó. Jean Piaget, nasceu em 1896, faleceu em 1984, né? 1980, aos 84 anos. Ali tem a foto dele mais velhinho. Quem foi? Ele era um biólogo,
psicólogo e epistemólogo suíço. Ele foi considerado um dos maiores pensadores do século XX. É muito importante na área da educação e da pedagogia. Ele fez vários estudos. Começou com os filhos dele. Gente, filho é o maior laboratório que existe. Observando os próprios filhos. Ele revolucionou a pedagogia. Por quê? Porque ele derrubou várias visões e teorias tradicionais relacionadas à aprendizagem. A visão dele, quem usa a teoria de Piaget, sabe que a intenção dele é formar cidadãos criativos e críticos. É ensinar a pensar, né? Não reprodução. Aí ele vem aqui uma visão sobre o professor. Eu gosto muito da ideia de que o evangelizador não é professor. Ele está ali, nós estamos ali evangelizando, mas nós precisamos aprender, nós também somos aprendizes, né? Para passar uma informação para o outro que supostamente sabe menos que a gente naquele assunto, que é a criança ou o adolescente. O professor não deve apenas ensinar, mas sim, antes de tudo, orientar os educandos no caminho da aprendizagem autônoma. Então, acho que aprender para uma vida autônoma, o autônomo quer dizer assim, que ele saiba fazer sozinho, que ele aprenda a ter um pensamento e uma ação sem precisar de um adulto sempre por perto. Descobertas de Piaget. Ele estudou o desenvolvimento mental do ser humano no campo do pensamento, da linguagem e da afetividade. Percebeu que a lógica e a forma de pensar das crianças é diferente dos adultos. Parece muito redundante hoje falar isso, mas na época dele, gente, foi uma descoberta gigantesca. Porque a gente tem essa facilidade assim, de entender as coisas, porque outras pessoas que vieram antes da gente estudaram, né? E hoje a gente ganha muitas coisas prontas, principalmente com a internet, né? Então, ele considerando as particularidades que cada pessoa de um jeito, mas existe uma média, que todos faziam as coisas da mesma maneira. Ele observou 4 estágios da evolução mental de uma criança. E cada estágio corresponde a um período onde o pensamento e o comportamento infantil é caracterizado por uma forma específica de conhecimento e raciocínio. O primeiro estágio é o sensório motor, que vai dos 0 aos 2 anos. Eu não sei se aqui alguma casa trabalha a evangelização de bebês. Eu já até trabalhei lá no centro onde eu atuo hoje, né? Até na época meu filho do meio era bebezinho, ele era meu, eu ficava comigo na sala. Mas não é muito comum, né, ainda a evangelização para bebês, mas tem casas que fazem. Então, sensório motor. Gente, é só prestar atenção nas palavras. Sensório motor. Os sentimentos e o corpo. É do 0 aos 2 anos. Quem tem bebê, já cuidou, lida com bebê, sabe que como que o bebê aprende? A partir de reflexos neurológicos básicos. O que é isso? Sugar, cheirar, chorar, fazer cocô, xixi. É isso. É o que o ser humano faz no início, né? O bebê, então, ele começa a aprender a absorver o meio, mentalmente. A inteligência é prática. Ele tem que pegar tudo. Você não mostra uma coisa para um bebê sem ele querer pegar, se ele já tem condições para isso. As noções de espaço e tempo são construídas pela ação. O contato com o meio é direto e imediato, sem representação ou pensamento. Fala, o que esse menino está pensando? Ele não pensa, ele faz. Ele tem uma ação e pronto. Ele vê uma coisa e pega. É assim, o bebê é assim. O bebê pega o que está em sua mão, mama o que é posto em sua boca, vê o que está diante de si. Aprimorando esses esquemas, é capaz de ver um objeto, pegá-lo e levá-lo à boca. Então, assim, é como se fosse uma escada. Quem já teve bebê pequenininho sabe que você tem que apresentar um objeto. Ele não pega, tem um mês, ele não sabe pegar ainda. A partir dos 2 meses ele já pega. Aí dali ele já começa a querer colocar na boca. Aí ele começa a sugar aquilo. Aí, da próxima vez que você entregar, ele já pega e já coloca na boca. É imediato, porque ele já passou por aquele estágio. O segundo estágio é estágio pré-operatório, que ele observou da idade dos 3 aos 6 anos. Quero deixar claro que isso não é muito fixo. Tem crianças que nessa idade fazem coisas ainda do anterior com maior frequência, do estágio anterior, e tem crianças dessa idade que já estão lá na frente.
Então, ainda mais hoje em dia, com as crianças tão evoluídas como elas estão, né? Mas é um norte. Então, aí, ele estudou de 3 a 6 anos, ele chamou do período pré-operatório, que ele chamou também de estágio da inteligência simbólica. Que aí a criança, ela já passa a simbolizar, que antes ela era ação, era o objeto, pegou, ela não pensava. Agora ela já começa a pensar. É como ele subiu a escada, subiu o segundo degrau, digamos assim. Caracteriza-se principalmente pela interiorização dos esquemas anteriores do sensório motor. Tudo que ele aprendeu anteriormente, agora ele vai aprimorar, vai continuar esse desenvolvimento. Nesse estágio, a criança é egocêntrica. Quem que não já ouviu falar dá um pedacinho para o seu colega? Não. Divide o brinquedo com ele? Não, eu estou brincando. A criança, muita gente fala, ela é egoísta. Não. Egoísta é diferente de egocêntrico. O egocêntrico, ela é centrada em si, não consegue se colocar abstratamente no lugar do outro. Você vai lá e morde no colega. Você gostaria que alguém te mordesse? Não. Então por que você mordeu no outro? Porque ele pegou meu brinquedo. Ele não consegue se imaginar sendo mordido pelo outro, porque o negócio dele é o brinquedo, não quer pensar no outro. Mas é porque ele ainda não desenvolveu essa habilidade. Cognitivamente, o cérebro dele está naquele estágio, no segundo degrau da escada. Então, ela é egocêntrica. Fases do porquê. Os termináveis porquê. Tudo que você explica nunca acaba, nunca está suficiente. Mas por quê? Aí você responde, mas por quê? Mas por quê? Nunca acaba. Mas é porque ele está aprendendo, ele não sabe mesmo. Por quê? Por que ele faz isso? Porque ele não aceita a ideia do acaso. Tudo deve ter uma explicação, tudo tem uma lógica no raciocínio da criança. Como se ele já começa a fazer as simulações. Pega os brinquedinhos, já começa a manipular. Esses brinquedinhos assim de fantoche, por exemplo, você colocar na mão e falar com ele, se der para a criança, gente, aí ele vai falar assim, não, eu vou bater em você. Não faz isso. Não pega meu brinquedo. Ele está falando dele. Ele está se colocando no brinquedo. Então, assim, aí fala, não pode fazer isso. Ele está expressando, que às vezes pega o boneco e bate no outro, e joga no chão e pisa. Quem nunca viu isso? A criança pisando no brinquedo. Nossa, não pode fazer isso, que é agressivo. Ele está mostrando como que ele está como ele está percebendo o mundo. Né? Então, ali é uma dica de algumas coisas que podem ser trabalhadas, que a Irene falou, que tais transtornos, né, psicológicos. A gente recebe crianças assim, no centro, a criança da vizinha. É claro que a gente não vai ficar dando palpite, porque é ser enxerida, mas a gente consegue observar essas coisas. Então, para a gente transpor esses conhecimentos para outros ambientes também. Companheiros, companheiras, queremos recordar a todos e convidar a todos para ser um voluntário da Clínica Jesus Nazaré, uma entidade que atende pessoas portadoras de transtornos mentais e pessoas da terceira idade. Essa entidade precisa muito da sua ajuda, precisa da sua colaboração. É importante você ser um voluntário, fazer uma visita, levar suas doações pessoalmente. Anote o telefone para você ligar e marcar uma visita. 3235-3129, 3235-8010. Não esqueça, Clínica Jesus Nazaré, uma entidade que atende portadores de transtornos mentais e pessoas da terceira idade e precisa da ajuda de todos nós. Colabore, aguardamos você! Encerramos mais uma vez. Lembramos que toda semana nós estamos aqui falando de doutrina espírita e você é nosso convidado todas as semanas. Fique com Deus, um forte abraço e até mais.